Bem, pessoal, eu estou me dirigindo à Sociedade Psicanalítica Online e eu vou fazer aqui alguns comentários, estimular algumas reflexões sobre Freud, né? Quer dizer, como é que Freud inventou e desenvolveu o saber psicanalítico, né? Isso, vocês sabem que foi por volta de 1900. Até aí não existia o conceito de inconsciente, e foi a partir do Freud que nós tivemos não só os estímulos necessários para a descoberta desse inconsciente, como ele formulou as regras básicas de um acesso a esse inconsciente. Vamos tirar aí qualquer aspecto místico, né? Porque esse inconsciente eu vejo como uma ciência. E ele fundou, desde essa época, de 1900, 1901, desde a interpretação dos sonhos, né? Ele fundou uma ciência nova, chamada de psicanálise. Ele começou a observar que algumas histéricas não proporcionavam, não é, as motivações básicas da sua personalidade. Ele observou um pouco o fenômeno hipnótico, que estava tão em moda na época, e, portanto, a partir dos sintomas dessas histéricas e a partir do fenômeno hipnótico, ele pôde descobrir o inconsciente e, sobretudo, dando ênfase ao aspecto onírico, aos seus próprios sonhos e aos sonhos que ele ouvia tanto das pacientes como os sonhos que nós, em geral, cada noite temos a respeito do que estamos vivenciando, sempre com coisas muito atuais e sempre revelando coisas muito antigas. Como vocês sabem, né, ele cuidou aí das psicohistéricas, ou seja, pessoas que tinham uma histeria em geral conversiva. Nós temos a histeria conversiva e a histeria dissociativa. E estudou um pouco as fobias e estudou o mecanismo psíquico de uma das mais graves psiconeuroses, que é a neurose obsessivo-compulsiva. Então, a partir praticamente das psiconeuroses, do fenômeno hipnótico, da pós-hipnose e dos próprios sonhos, ele pôde descobrir as origens do inconsciente, as motivações básicas do ser humano. Então, nós costumamos denominar de primeira tópica do Freud, quando ele fala verdadeiramente de lugares psíquicos, ou seja, do inconsciente, pré-consciente e consciente. Ou seja, são lugares do psiquismo. Não vamos pensar nos lugares do psiquismo tendo a ver com a neuroanatomia, nem com a neurofisiologia. São lugares virtuais. São espaços que nós consideramos do ponto de vista onírico, virtual, linguístico e, portanto, inacessível ao mecanicismo tão comum que é visto como uma das coisas mais científicas da humanidade. Então, a partir da primeira tópica, nós temos o pré-consciente e o consciente, que eu falo pré-consciente e consciente, porque eu não vejo tantas diferenças entre eles, e nós temos o inconsciente, ou seja, tudo aquilo que nós não temos acesso direto, a não ser
pelas associações livres, que não são tão livres assim, porque obedecem aos ditames do inconsciente, obedecem a uma determinação mais profunda da alma humana. E quero dizer alma humana aqui também no sentido filosófico do psiquismo humano. E foi só mais de 2 décadas depois que ele escreveu o Ego e o Id, e aí a gente pensa na segunda tópica freudiana, ou seja, o ego, o inconsciente, pré-consciente e consciente desse ego, o superego, tendo o consciente dele, com todas as regras da civilização e da cultura internalizadas em cada um de nós, e o id, que eu vejo basicamente o id como uma fonte de energia, aquilo que vai colocar energia em cada palavra vista, sentida, emitida, sonhada ou convertida, não? Essa palavra agora ela não obedece mais ao simples evocar. Esta palavra escolhe uma parte do corpo e essa parte do corpo passa a representar. Então a gente diz que essa palavra, ou as palavras envolvidas, ou essa história envolvida, foi convertida. Então nós temos a histeria de conversão e nós temos a histeria dissociativa, onde existe praticamente 2 psiquismos. Um psiquismo que funciona em algumas situações e o psiquismo que funciona em outras situações. É claro que podemos ter vários psiquismos envolvidos e é claro que também devemos aí começar as nossas reflexões em algo talvez mais até profunda do que um simples suceder neurótico ou um suceder tão simples dos nossos sonhos, né? Nesses sonhos nós temos uma visão consciente, muitas vezes ilógica deles, e o Freud teve a paciência de buscar razões mais profundas nessa essência, razões que ele teve que construir, formulando o conceito de inconsciente, não apenas algo nocional. Aqui já existe um conceito com regras próprias e um saber próprio. E isso tudo constitui a essência do saber psicanalítico. Então eu gostaria de chamar atenção para vocês, né? E que vocês procurem ver nesse inconsciente que funciona a cada instante. Nós queremos fazer muitas vezes uma coisa e fazemos outra. Nós esquecemos o nome que, com muito costume, com muita frequência, nós temos convicção de sua concretude e esses nomes desaparecem. Então, o esquecimento de nomes, as parapraxias, quando vamos fazer algo e fazemos outra história no lugar, os nossos sonhos, isso tudo levou, inclusive, Freud a pensar numa espécie de psicopatologia do nosso cotidiano. Ou seja, isso tudo ocorre no nosso dia a dia, nas nossas noites, com os nossos sonhos. E é claro que isso também acontece explicando o âmago dos sintomas dessas histéricas que o Freud estudou por volta de 1895, 1900, 1901, 1902, e só em 1923 que ele formula estudos sobre ego, superego e id. Então aí ele já tinha
bastante conceitos e dentro dele pairavam as principais hipóteses e conceitos desse saber tão virtual, mas tão presente na vida de cada um de nós. Então, tudo de bom a vocês e à sociedade psicanalítica, né? Porque eu acho que estudar psicanálise é praticamente um desafio, e um desafio de muita importância, inclusive na cultura atual. Então, eu acho que é um desafio a gente buscar, nos dias de hoje, nos dias de tantas reflexões, de tanta contradição interna, algo que nos motive, que nos explique, que nos faça um entendimento amplo do psiquismo. E é claro que psiquismo sem inconsciente não existe em sua plenitude. Então eu queria deixar claro esses aspectos para que vocês estudassem, refletissem sobre o papel desse inconsciente no saber psicanalítico. Amplas reflexões a respeito dessa parte obscura do ser humano. E não por ser obscura, inexiste, ou possam ser negadas. Aspectos inconscientes existem na vida de cada um de nós. Então, meu abraço a todos vocês.